Voltamos para o segundo bloco. Estamos conversando com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o desembargador Gilmar Cavalieri. Bom, presidente, em 2009, 7 trabalhadores morreram por dia em decorrência de acidentes de trabalho, de acordo com dados do próprio INSS. E para tentar reverter essa situação, o presidente do TST, ministro João Orestes Dallazen, ele encetou uma iniciativa lançando o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os impactos que um programa desse pode ter com um patrocínio justamente de um órgão como o TST. É muito importante a iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, porque se as instituições não se engajarem nessa campanha, nós, sem dúvida, o Brasil sofrerá com esses prejuízos enormes, a vida de pessoas, de famílias e também prejuízos econômicos decorrentes desta falta de zelo no cumprimento de normas básicas de segurança e medicina do trabalho. Porque normas, Vanderlei, nós temos. A lei é muito clara, nós temos um capítulo reservado só para essa questão na CLT. Temos os órgãos responsáveis, o Ministério do Trabalho, que cuida de fiscalizar o cumprimento dessas normas. Os empregadores têm obrigações previstas na CLT, os empregados têm obrigações previstas na CLT, de uso de IPI e uso conforme a legislação e tudo mais. Agora, se as instituições... E aí, a iniciativa do TST merece elogios, porque se as instituições não se envolverem seriamente nisso, nós não vamos dar conta disso. O prejuízo é enorme, vai continuar, então é importantíssimo que a Justiça do Trabalho, que tem por missão resolver os conflitos trabalhistas e não preveni-los, porque a prevenção é atribuição constitucional de outros órgãos, mas mesmo assim, eu penso que nós, que conhecemos o problema de perto, temos que ajudar nisso. Os juízes, servidores, advogados, enfim, todos aqueles empregadores, empregados que militam nessa área, nessas relações de trabalho, têm de se envolver todos com programas, ajudar nesse programa. Nós temos que nos engajar para tentar diminuir esses números, são apavorantes esses números. Em 2005, um número impactante. Em 2005, a dengue matou 45 pessoas no Brasil. Já foi uma coisa, um escândalo. Ora, em 2005, morreram 2.708 trabalhadores em acidente de trabalho. É muita coisa. Isso é uma tragédia nacional e nós temos que abrir os olhos para isso. Por isso, o ministro Dallazen está de parabéns pela iniciativa e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também, porque se engaja nesse movimento e a instituição, quando vem, com certeza nós vamos ter os resultados melhorados. Bom, nessa direção, o ministro Dallazen e também o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros Levenhagen, eles assinaram recomendação conjunta para que os juízes e desembargadores encaminhem à Procuradoria-Geral Federal cópia de sentenças e de acórdãos que reconheçam a conduta culposa do empregador em acidentes do trabalho, através de ações regressivas contra os responsáveis. Bom, o senhor entende que a partir de agora, com essa recomendação, se consiga motivar um pouco mais o INSS a buscar esse ressarcimento, já que a lei que prevê essa possibilidade é a lei de 8.213 de 1991? Sim, a lei de benefícios previdenciários. Ela prevê já, desde lá aquele tempo, que a União tem de propor a ação regressiva contra aquele empreendedor que deu causa por negligência, por descuido, não é, por culpa, deu causa ao acidente. Porque esse acidente é suportado hoje imediatamente pelo empresário nos primeiros 15 dias, sim, mas depois dos 15 dias a sociedade inteira suporta esse prejuízo. Então, hoje, os empresários recolhem no Brasil cerca de 8 bilhões de reais em seguro contra acidente. Só que as despesas giram em torno de 14, 15 bilhões por ano de despesas. Olha, o prejuízo é enorme. Então, tem de sim de cumprir a lei de benefícios que dispõe que a Procuradoria do INSS tem de propor as ações regressivas. Por isso, a iniciativa tem de ser aplaudida, não é, por Sua Excelência o Presidente do TST e pelo Corregedor Nacional, porque ele assim recomenda que os juízes encaminhem à Procuradoria cópia das decisões.
Claro que naqueles processos em que verificarmos, depois de instruído e de ampla defesa, verificarmos a responsabilidade de quem negligenciou e com sua negligência causou prejuízo à sociedade. Tá certo. Nós vamos falar agora um pouco sobre execução trabalhista. A Justiça do Trabalho em todo o país tem se esforçado, né, para reduzir o estoque de processos que estão nessa fase de execução. Para quem não sabe, aquela fase do processo em que se cobra a dívida que já foi reconhecida judicialmente. Bom, é o que demonstram os números, por exemplo, de 2009 do relatório Justiça em Número do Conselho Nacional de Justiça. Foram 840 mil processos baixados definitivamente, número maior que os 737 mil casos novos. Bom, mas o problema é o estoque acumulado, são 1,9 milhão de execuções ainda pendentes. Presidente, por que é tão difícil cobrar uma dívida trabalhista no Brasil? Em Santa Catarina, Vanderlei, os números são melhores. Assim, esses são os números nacionais. Santa Catarina, os profissionais que aqui atuam, os juízes, servidores, advogados, têm se mostrado motivados para isso. E no ano de 2010 nós tivemos números positivos, nós iniciamos 22 mil novas execuções e solucionamos 31 mil delas. Então, nós estamos superavitários, vamos dizer assim. Em Santa Catarina. Aqui tem uma meta regional, inclusive, de 10%. Uma meta regional de 10%, quase alcançada. Tivemos 9,8% de resultado. Então, estamos no caminho certo. Agora, é preciso, sim, mais dedicação de todos nós. Todos nós. A primeira coisa que eu apontaria, Vanderlei, a primeira dificuldade é que a CLT, nesse ponto da execução, nessa parte da execução, ela merece reparos. Ela tem de ser modernizada, reformada urgentemente. Depois nós vamos falar sobre um PLS que tramita no Senado para isso. Mas a primeira coisa que eu vejo é que a CLT, ela impõe que você intime pessoalmente o executado por oficial de justiça com cópia da sentença e toda. Quer dizer, a intimação pessoal por oficial de justiça com cópia da sentença no sentido de citar o devedor, depois de você ter discutido toda a fase de conhecimento, não tem sentido isso. Nós temos hoje mecanismos muito mais modernos para a intimação de partes, como o diário oficial eletrônico, o próprio correio, não é? A intimação por correio, que é muito rápida, eficiente, tem funcionado bem, e nisso a legislação ainda atravanca um pouco o processo de conhecimento, porque ela exige que eu inicie com a citação do executado. Ora, se toda a fase de conhecimento, o processo, a parte foi intimada por meio do advogado, por que na fase de execução eu tenho que citar o devedor? Então eu preciso de autorização legal para que essa intimação do devedor seja feita na pessoa do advogado, porque o advogado é que faz a defesa. Então por que esta burocracia toda justamente numa fase difícil da execução? Outros obstáculos também temos, como o próprio costume dos juízes, não é, de se preocuparem muito com a fase de conhecimento e depois de entregue à prestação jurisdicional, que eles entendem que é a sentença, não é? Feito isso, o juiz meio que deixa o processo correr para os servidores, o diretor de secretaria e tudo mais. Até porque a CLT também, no artigo 712, diz que o diretor de secretaria será o responsável pela agilização da execução. Ora, precisa aperfeiçoar também. Precisa ser aperfeiçoado. O juiz tem que estar motivado para isso, porque a entrega da prestação jurisdicional não é a sentença. É a entrega mesmo do bem da vida que o jurisdicionado veio buscar. Sem isso, não há falar em solução do conflito. E outra coisa, hoje, nas estatísticas, os conselhos nacionais entendem que solucionar o conflito é proferir a decisão. Não, não é isso. Solucionar o conflito é entregar o bem da vida que alguém veio buscar no judiciário. Então é para isso que nós temos que fazer alguns ajustes e acho que estamos no caminho certo e vamos conseguir esses ajustes. Ou seja, processo solucionado é aquele em que o bem da vida, o recurso foi entregue. Estiver no bolso senão não é solucionado. Perfeito. Certo. Perfeito. Nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, onde nós voltamos em seguida. Só um minuto.